O Supremo Tribunal Federal começou hoje a definir os limites para o compartilhamento de dados financeiros sigilosos de órgãos como a atual Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF, com o Ministério Público. Direto de Brasília, a repórter Renata Teodoro tem mais informações. Renata, boa noite. Conta pra gente o que mais está em jogo nesse julgamento. Olá, Boris. Boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, os ministros devem decidir se o compartilhamento de dados, como os sigilos bancário e fiscal, devem passar primeiramente pelo crivo de um juiz e também como seria esse compartilhamento, de forma detalhada, como quem recebeu o dinheiro em transações suspeitas, em qual conta, o valor e a origem dos recursos, ou se os dados fornecidos serão genéricos, apenas com o nome do contribuinte, CPF, rendimento e movimentação anual. O caso em análise no Supremo é um recurso da PGR contra uma decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O TRF3 anulou o compartilhamento detalhado de um relatório da Receita Federal sobre donos de um posto de combustíveis em Americana, no interior paulista. Para o tribunal, a decisão foi exagerada e a PGR acabou recorrendo ao Supremo. E o que ficar decidido nesse recurso vai valer para todos os processos semelhantes que tramitam em outras instâncias na Justiça, chamada repercussão geral. Na sessão de hoje, houve manifestação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o voto do relator, ministro Dias Toffoli, que votou pelo compartilhamento genérico. O julgamento será retomado amanhã à tarde e vamos ver os principais pontos discutidos hoje na reportagem. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu o uso de dados de órgãos de inteligência, como a Receita Federal e a Unidade de Inteligência Financeira, antigo COAF, sem a necessidade de autorização judicial. Aras ressaltou que o Ministério Público apenas recebe os relatórios produzidos por esses órgãos, além desses documentos não constituírem meio de prova. Aras acrescentou ainda que o compartilhamento pode auxiliar no combate à lavagem de dinheiro. Isso é muito importante registrar, porque esse sistema opera em 184 países do mundo. E o Brasil necessita respeitar esse sistema, porque não é só os aspectos de combate à lei de combate à lavagem de capitais, não é só a lei de anticorrupção que está em causa aqui nessa sentada de julgamento, é também a credibilidade do sistema financeiro brasileiro. Relator do caso e primeiro a votar, o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, havia suspendido em julho todas as investigações em curso do Ministério Público que tivessem utilizado dados detalhados por órgãos de controle sem autorização judicial. Ao todo, 935 investigações foram afetadas. Toffoli fez questão de frisar que não se embasou apenas no caso do senador Flávio Bolsonaro, até então alvo de uma apuração baseada em relatórios de transações financeiras atípicas emitidos pelo COAF. No caso específico do senador Flávio Bolsonaro, está suspenso o caso dele por uma determinação numa reclamação que é relator ministro Gilmar Mendes. Não está suspenso nesse RE. É bom afastar essa outra lenda urbana. Não está em julgamento nesse RE nenhum caso do senador Flávio Bolsonaro. A sessão, então, foi suspensa para o almoço e o ministro Dias Toffoli concluiu o voto dele na sequência. O relator se embasou no que diz o GAFI, Grupo de Ação Financeira Internacional contra a Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, do qual o Brasil faz parte desde 2000, e também nas resoluções do Banco Mundial. As duas instituições defendem unidades de inteligência financeira autônomas. Toffoli lembrou ainda que a Unidade de Inteligência Financeira Brasileira adota um modelo administrativo, ou seja, funciona como um filtro entre as entidades que comunicam transações suspeitas e as entidades com poder de investigação e, consequentemente, sem acesso à íntegra de extratos bancários, por exemplo. Na prática, os relatórios de inteligência financeira não servem como provas, segundo Toffoli, mas como um meio para a obtenção delas. A Unidade de Inteligência Financeira não é um órgão investigativo e, portanto, e nem quer sê-lo. E, portanto, sua base de dados e tão menos os seus relatórios produzidos, os RIFs, relatórios de inteligências financeiras, constituem prova criminal. Na verdade, os relatórios de inteligência denominados pela UIF constituem um meio de obtenção de prova. O papel aceita tudo.
o não compartilhamento de dados que o STF pode decidir está no contrário do resto do mundo e ajuda a criminalidade. Isso é uma vergonha.